Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito do sistema endócrino, né? Que aqui na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito do sistema nervoso, autônomo, simpático e parasimpático. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema endócrino, que tem tudo a ver também com o nosso sistema nervoso, né? Até porque quem faz o controle do sistema endócrino é o sistema nervoso, beleza? Vamos então para a nossa aula. Bom, o tema da nossa aula, como eu falei para vocês, será sistema endócrino, né? Vamos falar um pouquinho sobre as glândulas endócrinas, tá? Lá na histologia, né, no tecido epitelial, a gente separa o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular ele é separado em dois tipos, né? Tecido epitelial glandular exócrino e tecido epitelial glandular endócrino, tá? Portanto, a gente tem dois tipos de glândulas dentro do nosso organismo. A gente vai ter as glândulas do tipo endócrina, tá? Que liberam suas substâncias dentro da corrente sanguínea, e a gente vai ter as glândulas exócrinas, que são aquelas glândulas que liberam suas substâncias para fora do nosso corpo ou para dentro de uma cavidade do nosso corpo. Por exemplo, glândulas sebáceas, glândulas salivares, né, que a gente possui a sublingual, submandibular e as duas parótidas. Esse é um exemplo, por exemplo, de glândula exócrina. Também tem as glândulas lacrimais, exemplo de glândula exócrina. Tá? E glândula endócrina, professor, quais são as que a gente tem? A gente tem um exemplo, a glândula da tireoide, pâncreas, tá? Aí entra com uma glândula híbrida, tanto endócrina quanto exócrina. A gente vai ter as glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais, a gente vai ter a hipófise, tá? Enfim, a gente tem algumas glândulas, tá? E que possuem essa capacidade de liberar seus produtos diretamente na nossa corrente sanguínea, tá? Então, o sistema endócrino ele é formado pelas glândulas endócrinas, né, como o próprio nome já diz, e pelas células que secretam hormônios encontradas em órgãos que apresentam outras funções, tá? Então, nem sempre o sistema endócrino, né, ele é composto apenas pelas glândulas endócrinas, glândulas multicelulares. Também vai possuir células que secretam substâncias na nossa corrente sanguínea, beleza? Então, as glândulas são órgãos secretores, né, que podem ser divididas em endócrinas e exócrinas, como eu já falei para vocês, ou mistas, tá? Mistas são aquelas que liberam substâncias tanto endócrinas quanto exócrinas. Por exemplo, o pâncreas, tá? O pâncreas é um tipo de glândula mista. Como assim, professor? Ele vai liberar tanto substância na minha corrente sanguínea, quanto substâncias para dentro da cavidade do meu corpo. Exemplo, o pâncreas libera insulina. A insulina é uma substância que vai para a minha corrente sanguínea. Portanto, ele está atuando ali como uma glândula endócrina. Tá? Depois, ele secreta um líquido chamado suco pancreático, que vai parar lá dentro do meu duodeno, dentro do meu intestino delgado. Essa substância é uma substância exócrina, porque está sendo liberado para dentro de uma cavidade do meu corpo e não na minha corrente sanguínea. Portanto, o pâncreas ele é considerado um tipo de glândula mista. Tá? Bom, dando continuidade então ao nosso conteúdo, né? Os hormônios eles são substâncias, né, liberadas no sangue e atuam em locais diferentes daqueles que são produzidos e têm função de controle. Tá? Então, órgãos, tecidos ou células-alvos apresentam receptores específicos determinando hormônio e têm seu funcionamento regulado por ele. Então, por exemplo, dentro do meu corpo, tá, eu tenho diversas funções acontecendo nesse exato momento. Eu tenho o meu corpo falando para mim, por exemplo, que eu preciso respirar. Tá? Eu tenho o meu corpo, por exemplo, sinalizando que eu tenho que produzir suco gástrico para me fazer a digestão de alguma coisa que eu acabei de comer. Eu tenho o meu corpo sinalizando para a produção de saliva. Eu tenho o meu corpo sinalizando para a produção aqui de lágrimas para fazer a lubrificação dos meus olhos, tá? Enfim, a gente tem várias sinalizações acontecendo dentro do nosso corpo. Todas essas sinalizações são feitas através de hormônios, tá?
Alguns hormônios, eles atuam diretamente dentro dos órgãos e tecidos ou células-alvo. Exemplo, insulina. Insulina é um hormônio, professor? Insulina é um hormônio. E como ela atua dentro do nosso organismo? A insulina, ela vai atuar em diferentes tipos de células, ela não vai atuar diretamente no pâncreas. Ela é produzida no pâncreas, mas ela não atua diretamente no pâncreas. Ela vai atuar em todo o nosso organismo. De que forma? Ela vai auxiliar na entrada do açúcar e de água na célula. Tá? Então, toda vez que eu me alimento, por exemplo, né, a gente vai ter um feedback positivo ou negativo de açúcar no meu sangue, e isso vai fazer com que sinalize para o meu pâncreas para que ele libere insulina. Tá? E essa insulina vai fazer o quê? Ela vai entrar na minha corrente sanguínea e vai ser distribuída para diversas células do meu corpo que possuem, tá, uma coisa chamada receptor desse hormônio. Tá? Então não adianta nada eu ter o hormônio no sangue, sendo que minhas células não possuem esses receptores. Tá? Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que saber. Toda célula tem um receptor. Tá? Nem sempre, por exemplo, se eu tenho testosterona, ela não vai atuar lá no meu tecido epitelial. A testosterona, ela não vai atuar no meu tecido, por exemplo, endócrino, né? Numa glândula sudorípara. Ela não vai aumentar a secreção de suor, ela não vai aumentar a secreção de saliva. Onde que a testosterona vai atuar? Diretamente lá nos túbulos seminíferos, na produção, por exemplo, de gametas masculinos, e também ela pode atuar diretamente na produção de massa muscular. Tá? Por isso que muitas vezes aquelas pessoas, os atletas, né, de alto nível de rendimento, que praticam, por exemplo, esporte, né, de elevada força, fazem tratamento com testosterona, né, acabam injetando testosterona no organismo para que eles tenham um ganho de massa maior, e, consequentemente, tenham um rendimento maior no esporte. Tá? E hoje em dia é coletada urina, tá, para saber se essa pessoa ela teve algum tipo de doping. Um exame antidoping serve para isso, tá? Para saber se a pessoa utilizou de algum hormônio exógeno ao organismo. Tá? Bom, dando continuidade lá então. As células elas têm que ter receptores, né? Como eu falei, a testosterona ela vai atuar em locais específicos, apesar de que ela esteja na minha corrente sanguínea, ou seja, ela está circulando pelo meu organismo todo, ela está passando pelo meu cérebro, ela está passando pelo meu tecido epitelial, desculpa, pelo meu tecido conjuntivo, pelo meu tecido muscular, mas ela vai atuar em locais específicos dela. Por quê? Esses locais específicos possuem receptores específicos para minha testosterona. Tá? Continuando o exemplo da insulina. Tá? Então, a insulina é liberada na minha corrente sanguínea, e aí o que acontece? Eu tenho receptores dentro das minhas células que vão recepcionar essa insulina. Quando essa insulina ela entra em contato com o meu receptor da célula, o que acontece? Vai liberar canais da minha célula para adentrar o açúcar e água. Uma coisa muito importante, já percebeu que toda vez que você se alimenta, né, come algo muito doce, já vem a sede logo em seguida? Por quê? Porque toda vez que a gente ingere algum tipo de doce, a gente está aumentando, consequentemente, a quantidade de açúcar no meu sangue. E, consequentemente, eu estou aumentando a quantidade de insulina, que está fazendo com que minhas células absorvam água e glicose. Consequentemente, eu tenho uma desidratação, né, causada pela insulina, e vai causar sede nessa pessoa que acabou de ingerir essa quantidade de açúcar. Tá? É uma coisa aí muito importante. Você acabar de comer alguma coisa muito doce, ir lá e fazer o teste de glicemia, vai perceber que a taxa de açúcar é alta no sangue. E se você fizer um teste de insulina no sangue, você vai perceber também que a taxa de insulina está alta. Tá? Consequentemente, vai dar sede na pessoa. Beleza? Então, ó, como trabalha, né, o sistema endócrino no ser humano. Tá? Então, a gente vai ter ali várias glândulas, né, principalmente as glândulas endócrinas, como, por exemplo, a hipófise, tireoide, glândula suprarrenal, pâncreas, o ovário e testículos, que são glândulas endócrinas que liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea e vão atuar em locais específicos. Por exemplo, a glândula suprarrenal libera a adrenalina. Tá? A adrenalina é um hormônio que atua diretamente no nosso sistema endócrino, tá? E deixa a gente pronto para
para bater ou para correr. A gente já falou isso na nossa última aula. Lá na tireoide, a gente tem hormônios sendo secretados como o T3 e o T4, que estão atuando diretamente no metabolismo do meu corpo, né? Trabalhando, falando assim, ó, agora você precisa, por exemplo, quebrar uma quantidade maior de açúcar, agora não precisa, tá? Tanto é que pessoas com hipertiroidismo ou hipotiroidismo possuem corpos diferentes, tá? O Ronaldo Fenômeno, né? O jogador de futebol, hipotiroidismo. O outro jogador, Romário, hipertiroidismo, ele tinha hipertiroidismo, ele ficou muito magro, né? Dando aquele aspecto de pessoa com a pele flácida, né? E pouca massa muscular. Por quê? Quando é hipertiroidismo, eu tenho uma secreção muito grande dos hormônios T3 e T4 e um aumento do metabolismo. Quando eu tenho hipotiroidismo, a quantidade de hormônios secretadas é menor, então eu tenho uma desaceleração do meu metabolismo e a pessoa começa a armazenar uma quantidade maior de energia e, consequentemente, ter uma quantidade maior de tecido adiposo. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, então, né? Então, as glândulas endócrinas hormonais e suas principais funções, né? Então, a gente vai ter aqui o hormônio estimulante da tireoide, TSH, né? Ele é liberado diretamente lá dentro da hipófise, tá? A hipófise também vai liberar o GH, que é o hormônio do crescimento corporal, né? Muito utilizado hoje em dia, não, né? Mas muito utilizado pelas pessoas, principalmente para quem quer um crescimento maior, né? Nos filhos, por exemplo, tem uma estimativa lá que faz com raio-x dos ossos, por exemplo, a criança não vai ter mais do que 1,60 m, e o pai quer que cresça um pouquinho mais, vai lá e compra vacinas com GH para fazer um tratamento de crescimento. Também é utilizado esse hormônio para queimar gordura, né? Principalmente gordura subcutânea, a gordura que é a mais difícil de perder, né? Então, algumas mulheres acabam comprando também esse hormônio para fazer isso, só que tem efeito colateral. Por se tratar de um hormônio de crescimento corporal, né? Acaba crescendo ponta de ossos, tá? Então, pessoas que fazem, por exemplo, tratamento com GH tendem a ter um queixo mais quadrado, né? Esse osso aqui do braço, ele tende a ficar pontudo, tá? Formando até calo no braço, cotovelo bem grande, despontado também, tá? Acaba deformando o corpo da pessoa, né? Às vezes não compensa tudo isso que a pessoa está almejando, tá? Existem outras formas de conseguir queimar esse tipo de gordura. A gente também tem a adrenocorticotrofina, que é o hormônio, né? O ACTH, que vai estimular a glândula suprarrenal para a produção de adrenalina. A gente também tem a prolactina, que é produzida também na hipófise e vai estimular a produção das glândulas mamárias, produção de leite, tá? A gente vai ter o FSH e o LH, que são hormônios que também são liberados dentro da hipófise e vão estimular, né, o testículo na produção na produção lá das células germinativas, né, dos gametas masculinos, tá? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH, hormônio luteinizante, tá? E trabalham também dentro do ovário, a produção tanto na maturação do ovócito secundário e também na manutenção do corpo lúteo, tá? Esses hormônios são muito importantes no ciclo de reprodução. A gente também tem o hormônio ADH, tá? Que está relacionado diretamente com a reabsorção de água nos rins, tá? Dentro lá da formação dos rins, né? Dos néfrons. E a gente tem ali a ocitocina, que atua no estímulo das contrações uterinas, tá? Durante a escamação lá das paredes do útero, durante o processo de menstruação, e também estimula a ejeção do leite, tá? Então a gente tem desde a prolactina até a ocitocina, né? Prolactina na produção do leite e ocitocina na injeção desse leite pelas glândulas mamárias, tá? E a hipófise, né, ela é dividida em hipófise anterior e posterior. Então a hipófise, ela tem um controle muito grande em diversas funções do nosso organismo, né? Desde lá da glândula tireoide até o hormônio de crescimento, hormônios das glândulas mamárias, as glândulas suprarrenais, hormônios de reabsorção de água, né?
produção de gametas, enfim, ele tem uma atuação muito grande em relação ao nosso organismo, tá? Aqui a gente trouxe também uma tabela, né, com as glândulas endócrinas e os seus hormônios que são secretados, né? Então a gente vai ter aqui o pâncreas secretando os hormônios a insulina e glucagon, ambos são endócrinos, né? As principais funções, né? A insulina ela diminui os níveis de glicose sanguínea, como eu falei para vocês. Como que ela faz a diminuição da glicose sanguínea? Levando essa glicose para dentro da célula, tá? E a gente vai ter o glucagon que aumenta os níveis de glicose sanguínea, tá? Então eles são análogos um ao outro. O que é isso, professor? Enquanto um está em alta, o outro está em baixa. Enquanto um está em baixa, o outro está em alta. O glucagon ele faz com que a gente tenha a fome, que ele aumenta o estímulo para a gente ingerir uma quantidade de glicose, tá? Então ele está relacionado diretamente com isso. Por quê? Quando a gente aumenta o glucagon, a gente aumenta a quebra da glicose, tá? De carboidratos, consequentemente eu tenho um aumento de carboidratos dentro da minha corrente sanguínea. Depois a gente vai ter as glândulas suprarrenais, ou também conhecidas como glândulas adrenais. E o que eu tenho ali na produção dentro dessas glândulas? A gente vai ter a adrenalina, também conhecido como epinefrina. A gente vai ter a noradrenalina, também conhecido como norepinefrina, tá? A gente vai ter os glicocorticoides, tá? E os mineralcorticoides, tá? O que cada um faz? A adrenalina está relacionada diretamente com vasoconstrição, né? Dos vasos periféricos, regiões periféricas do meu corpo, né? Pontos de nariz, pontos de dedo, orelha, e congelados quando a gente tem uma secreção maior de adrenalina. E aumenta a atividade metabólica da pessoa, porque eu preciso, né, me movimentar quando tenho uma secreção maior de adrenalina. A noradrenalina ela vai elevar o nível de glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar no meu sangue, e aumenta a frequência cardíaca, tá? Os glicocorticoides estão relacionados diretamente com o metabolismo da glicose dentro do meu sangue, tá? Então, a quebra da glicose dentro do meu sangue. Os mineralcorticoides estão relacionados diretamente com o regulamento, né? A regulação ali da quantidade de sais minerais que eu tenho dentro do meu corpo, desde lá de sódio, potássio, cálcio, magnésio, enfim, todos esses sais minerais essenciais para as funções do meu corpo. Depois eu tenho a glândula tireoide, que produz, né, os hormônios T3 e T4 e o PTH, tá? A gente vai ter o triiodotiroidina, tá? E o tirosina. O triiodotironina, tá? Ele está relacionado diretamente com o bócio, tá? Eu não sei se vocês conhecem essa doença, mas antigamente chamava muito de papada, né? É uma doença que ela foi curada, não sei se vocês já sabiam disso, mas com a utilização do sal. Não sei se vocês já perceberam, mas se você pegar um sachê de sal ou um pacote de sal, vocês vão ver lá que está escrito sal iodado, tá? Por que é sal iodado? Antigamente ele não vinha iodado. E o iodo, ele é difícil obtenção na natureza, nos alimentos. A maior parte dos alimentos que é do prato do brasileiro, né, que a gente costuma comer no nosso dia a dia, ele vamos dizer, pobre em iodo. E o iodo ele é fundamental para a produção do hormônio T3, tá? Que é o triiodotiroidina, tá? Tironina. E esse hormônio, o triiodotironina, que é o T3, quando ele não é secretado pela minha glândula tireoide, quando ela não encontra o iodo na minha corrente sanguínea, o que acontece? Começa a aumentar o tamanho da glândula, e aí acaba formando aquele bócio, tá? Que antigamente era uma doença muito frequente nas pessoas. Como que foi resolvido isso? Colocando iodo no sal, tá? Quando eu vou fazer comida, estou salgando lá a salada, salgando o arroz, o feijão, eu já estou colocando iodo na minha comida e, consequentemente, eu já estou fazendo a reposição desse iodo, tá? Bom, e o que está relacionado diretamente com T3 e T4, já falei para vocês, estimulam o metabolismo. Um vai estimular o aumento do metabolismo e o outro vai estimular a fazer com que o metabolismo diminua, tá? Então, hipertiroidismo ou hipotiroidismo tem essa relação diretamente com o nosso metabolismo. Enquanto que o PTH, que é o paratormônio, né?
ele promove a reabsorção óssea de cálcio, tá? Então, toda vez que a gente tem lá, se alimenta de algum alimento rico em cálcio, né? Esse hormônio ele ajuda na reabsorção óssea desse cálcio, tá? E depois a gente vai ter lá os testículos, né? Que produzem os andrógenos, por exemplo, o hormônio da testosterona, que está relacionado diretamente com a formação de espermatozoides, promove o desenvolvimento e a manutenção das características sexuais secundárias masculinas, como, por exemplo, a voz, né, grossa, ou voz com uma tonalidade mais grossa, pelos na face, né, com maior frequência, né, mau desenvolvimento das glândulas mamárias, tá? Um estímulo menor, né, para o desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Produção maior de músculos no corpo, todos esses são funções do hormônio da testosterona, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de regulação endócrina, né? A gente vai ter a retroalimentação negativa, que é o feedback negativo, e a gente vai ter o feedback positivo, tá? Que a gente vai falar aqui dentro da nossa aula, tá? O que é esses dois tipos de funções dentro da nossa regulação endócrina, né? Então, lá dentro da hipófise, ela vai ter um controlamento muito grande das glândulas endócrinas do meu corpo, tá? Então, a hipófise controla o funcionamento de glândulas, como da tireoide, do córtex das suprarrenais e as gônadas, estimulando com os hormônios tróficos específicos para cada glândula. Por sua vez, as glândulas-alvos liberam hormônios que inibem o funcionamento da hipófise, controlando. Exemplo, feedback negativo, hipófise e tireoide. Tá? Então, toda vez que eu tenho, quando a minha tireoide para de produzir um hormônio, lá, por exemplo, T3, tá? A hipófise percebe isso, porque a concentração de T3 no sangue vai diminuir, e ela começa a liberar o TSH na corrente sanguínea para estimular a produção de T3. Tá? Então, a maior parte da retroalimentação negativa é feita dessa forma. Quando a hipófise percebe que não tem aquele hormônio no sangue, ela libera o hormônio estimulador, como é o caso do TSH, tá? O hormônio estimulante da tiroxina, tá? Bom, e controle de glândula e função, né? Então, nesse tipo de mecanismo, próprio para o controle de concentração de certas substâncias no sangue, o hormônio secretado por uma glândula, além de controlar determinada função do organismo, tem sua secreção pela glândula regulada por meio dessa mesma função. Um exemplo é o que acontece com o pâncreas, seus hormônios, insulina e glucagon, e o controle da glicemia, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Lá no meu fígado acontece a quebra do glicogênio em glicose, tá? Com a quebra do glicogênio em glicose, tem um aumento do açúcar no sangue, tá? Com o aumento do açúcar no sangue, a gente tem a produção de insulina, tá? Com a produção de insulina, eu tenho uma diminuição do açúcar no sangue, que vai estimular a produção do glucagon. O glucagon vai atuar no fígado, na quebra do glicogênio em glicose, ou vai estimular a fome no indivíduo, para que ele se alimente de açúcar, vai aumentar essa concentração de açúcar no sangue e vai começar a produção de insulina e diminuir a produção de glucagon. Quando diminui a quantidade de açúcar no sangue, vai estimular a produção de glucagon. Esse glucagon vai estimular a produção, a quebra do glicogênio em glicose ou a alimentação dessa pessoa, que vai aumentar a concentração de açúcar no sangue, que vai estimular a produção de insulina e vai entrar nesse ciclo infinito, tá? Até que o indivíduo faleça. Tá? Então, o nosso organismo ele está nesse ciclo constante, toda vez que a gente se alimenta, ou a gente está no intervalo intermitente, ou seja, aquelas pessoas, por exemplo, aquelas dietas, né, de 3 em 3 horas, para que serve aquilo? O nosso organismo ele é muito inteligente, tá? E quando eu falo disso é porque ele é realmente inteligente. O que acontece? Nosso organismo ele não foi feito, tá, para ter uma alimentação como a gente está tendo hoje, de alimentos processados, com uma taxa calórica altíssima, tá, e concentrações ali de sódio e outras substâncias, como carboidratos e lipídios, maiores. Por quê? Lá no passado, a gente tem que voltar a milhões de anos atrás, ou milhões de anos atrás. Os nossos ancestrais eles não tinham comida com a facilidade que a gente tem hoje.
Tá? Ainda bem que a gente tem essa facilidade, né? Eles caçavam, então eles tinham um momento de fartura durante a caça, achavam a caça, comiam e se enchiam daquela comida. E aí eles não tinham como saber quando que seria a próxima caça dele. O que acontece? Ele tinha que absorver o máximo de nutriente, armazenar tecido adiposo, tá? E aí o que acontece? Esse tecido adiposo ele ia liberando, né, gordura, no caso, quebrando essa gordura, para que ele pudesse utilizar essa gordura no decorrer do tempo, tá? O que acontece nos dias de hoje? A gente tem uma facilidade muito grande de ter alimento, se alimenta mal, e aí o que acontece com o meu organismo? Peraí, ele não descobriu ainda que a gente está no século XXI, que a gente tem alimento processado, que se eu for amanhã lá no mercado e tiver dinheiro, eu posso comprar alimento, se eu for daqui a pouco lá, eu posso tomar um sorvete, enfim, a gente tem uma facilidade muito grande de obter alimento, tá? E aí o que acontece? Ele se alimenta mal, come muito, né? Manda 2 pizzas pro peito, 16 pedaços, tá? E aí o que acontece? No meu organismo, ele está preparado para armazenar tudo isso, então ele vai guardar na forma de tecido adiposo, tá? E aí o que acontece? Amanhã eu tenho alimento de novo, amanhã eu tenho alimento de novo, e eu não vou queimar essa gordura. Então eu só vou armazenando, tá? E o meu organismo ele não faz isso. Ele não fala assim, opa, não preciso armazenar isso, então eu vou liberar, vou deixar passar, e aí amanhã a gente vê o que a gente faz. Não é assim. Ele armazena, e então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então o nosso organismo funciona dessa forma, através da secreção de hormônios, e esses hormônios eles são liberados dependendo da concentração de açúcar no nosso sangue, que vai fazer a quebra, vai fazer a reabsorção. Toda vez que eu me alimentar, ela vai fazer a reabsorção novamente e vai pedir mais. Por isso que a gente entra nesse ciclo vicioso, ou esse ciclo que o nosso corpo acaba pedindo cada vez mais para o nosso corpo. Tá? E a gente vai ter aqui o controle nervoso. Né? O que seria o controle nervoso? A secreção do hormônio depende de estímulos nervosos sobre a glândula. Um exemplo, a medula suprarrenal e o estresse. Tá? Então, toda vez que a gente tem uma situação de estresse, tá? O meu sistema nervoso é que vai avisar minha glândula suprarrenal que eu estou numa situação de estresse, que vai fazer a produção desses hormônios, né? Então, respostas ao efeito da ação da adrenalina e noradrenalina. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, né? Então, sob estresse eu tenho um aumento da adrenalina, consequentemente, pressão cardíaca aumenta a pressão arterial, dilatação dos brônquios, né? Hiperventilação, aumenta a taxa metabólica, essa pessoa ela começa a queimar mais gordura, tá? Ter um descontrole na alimentação, contração dos vasos periféricos, tá? Então começa a ficar a mão gelada, suando frio, tá? Também tem a conversão do glicogênio em glicose no fígado, então não consigo armazenar mais o glicogênio, e diminui a atividade do sistema digestório e a eliminação de urina, tá? Então a pessoa começa a frequentar menos o banheiro. Por quê? Porque a adrenalina está atuando dessa forma dentro do organismo, tá? Então, o sistema nervoso central interpreta o estresse prolongado como uma situação de emergência e estimula a medula suprarrenal a secretar adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea. Os efeitos desse hormônio nas várias partes do corpo, como o aumento da frequência cardíaca e dilatação dos brônquios, tem como a finalidade de preparar o organismo para reagir a essa situação, pela fuga ou pela luta, como eu falei para vocês anteriormente. Beleza? Vamos aqui agora aos nossos exercícios, né? Responder junto com vocês, então, essas atividades. Então, considerando que nas relações entre as glândulas da hipófise e tireoide, há uma realimentação negativa. É correto afirmar que, letra A, uma não tem influência sobre a outra? Falso, uma tem influência sobre a outra, sim. A produção do hormônio estimulador da tireoide, TSH, pela hipófise, estimula a produção de tiroxina e a tiroxina inibe a produção de TSH? Verdadeiro. Isso aí é um tipo de retroalimentação, ou também conhecido como feedback negativo. Quando eu não tenho mais tiroxina, vai estimular a produção de TSH e vai estimular a produção de tiroxina. Beleza? Número 2 agora. O controle da taxa de glicose no sangue é feito por 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Sobre esses 2 hormônios, é correto afirmar que, letra A, ambos são produzidos no fígado
É errado. Ambos são produzidos no pâncreas. A insulina é produzida no pâncreas e sua ação diminui o nível de glicose no sangue. O glucagon é produzido no fígado. Falso. Produzido também no pâncreas. C. Ambos são produzidos no pâncreas, mas provocam efeitos opostos. Verdadeiro. A insulina provoca a diminuição do nível de glicose e o glucagon o aumento de glicose no sangue. Certíssimo. Resposta certa, letra C. FATEC de São Paulo. Assinale a alternativa que associa corretamente uma glândula endócrina com um dos seus respectivos hormônios e o principal problema causado pela deficiência dele. Tá? Então, eu quero saber qual que é a deficiência quando tem uma concentração menor desse hormônio. A hipófise secreta ADH, hormônio antidiurético, cuja deficiência causa excesso de açúcar no sangue. Falso. Excesso de água no sangue. O ADH ele atua diretamente nos rins. Tá? B. Pâncreas secreta insulina, cuja deficiência causa diabetes mellitus. Verdadeiro. Tá? Pessoa que com deficiência na secreção de insulina, ela vai ter o diabetes mellitus. Beleza? Bom, pessoal, eu vou deixar aqui então para vocês a tarefa mínima da aula 38 e 39, tá? Como tarefa do Em Casa. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Espero que fiquem bem e até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.